o placar não é meu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. E tá autorizado, vai chover pra dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro Renato, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. A única década que o Corinthians não tem um título paulista, que eu acho que é o melhor parâmetro, né? Porque afinal é o título que é disputado desde 1902, é o melhor parâmetro para se ler a história toda de um clube, e o Corinthians é o maior campeão de São Paulo, mas em 60 faltou esse danado desse título paulista. Eu sempre vejo as coisas da maneira mais positiva possível. Os anos 60 para o Corinthians foram muito importantes. A torcida do Corinthians ganhou o título de fiel torcida, né? Foi a prova de fogo para a torcida retribuir tudo que o Corinthians fez para o povo. Então, para o corintiano, bastava vestir a camisa do Corinthians, não interessava se ele ia ganhar, se ele ia perder. O fato de vestir o manto alvinegro já fazia ele um vencedor. 61 é até ali o fundo do poço. O time começa muito mal o Campeonato Paulista, muito mal mesmo, as 8 primeiras rodadas, com muitas derrotas no Parque São Jorge. E aí começa, o time passa a ser chamado de Faz-me Rir, que era um bolero da Edith Veiga na época, que falava faz-me rir o que andam dizendo. E os adversários, principalmente no interior, tocavam a música Faz-me Rir para o Corinthians como uma provocação, né? Um time que fazia rir, mas que no fim acaba se acertando. Foram trazidos alguns reforços do Flamengo, Beruti, Manuelzinho, Adilson, todos que no Flamengo nem titulares eram, mas o time acaba numa situação honrosa naquele campeonato de 61. Mas era o grande time de 62, junto com o Santos. Chega a mandar um jogo no Parque São Jorge para quebrar o tal do tabu, faz 1-0 na frente do Santos. O Santos vira com Pelé e Coutinho. Tem grandes histórias nesse período. 63 é uma campanha ruim, passam muitos técnicos. 64 o time briga pelo título até as últimas rodadas, embora na classificação final fique em quarto. Mas tem grandes momentos, até esse 7-4 contra o Santos foi praticamente um jogo decisivo para a disputa do título, que acabou com o Santos, a Portuguesa de vice, e até o Palmeiras passou o Corinthians nas rodadas finais. Segunda metade da década de 60 não é tão ruim assim. O Corinthians é vice-campeão de 66, ganhando do campeão, que é o Palmeiras, no turno e no retorno. É um dos campeões do Rio São Paulo de 66, teve que dividir o título com Santos, Vasco e Botafogo, porque não houve datas para a decisão. E eu posso dizer que foi um título que já tinha perdido a força, porque o Rio São Paulo na década de 60 começou a perder o brilho por falta de datas ou por os interesses dos times, né? Mas é um título a ser comemorado. Mas como não teve uma final, não teve um único campeão, a gente comete o equívoco de dizer que o Corinthians ficou 22 anos e 8 meses no jejum, e muitos não consideram esse título, né, como protagonista da quebra do tabu. No último jogo com o Santos, que foi 0-0, o Corinthians perde um pênalti, o Flávio perde um pênalti no fim, defendido pelo goleiro Cláudio. O Corinthians ganha aquele jogo, era campeão sozinho do Rio São Paulo, era um time de respeito. Robertão de 67, que aí começa o Campeonato Brasileiro, mais ou menos com a cara que a gente conhece hoje. O Corinthians é o primeiro colocado do Robertão de 67 no campeonato inteiro. Aí no quadrangular final acaba perdendo o título para o Palmeiras, e também jogavam Grêmio e Inter. 68 monta-se um belíssimo time que enfim quebra o tabu de 11 anos contra o Santos e é vice-campeão, embora muitos pontos do Santos, acho que coisa de 11 pontos, muito distante do Santos, mas foi o vice-campeão de 68 com reforços como o Paulo Borges, o Buião,
E aí essa história dos reforços é curiosa, né? Porque traz, por exemplo, Paulo Borges e Buião, que eram 2 pontas. Então Paulo Borges tem que jogar deslocado para meia. Em 66 já havia trazido o Garrincha, que bem ou mal foi campeão daquele Rio-São Paulo, mas já era um jogador em fim de carreira, com problemas físicos, com problemas de alcoolismo. O Brasil inteiro torcia para que o Garrincha embalasse. Ele chega ao Corinthians em março. Por conta disso ele joga a Copa do Mundo na Inglaterra em 66, chega a fazer um gol, mas realmente já tinha problemas físicos. Então o Corinthians era um sonho, digamos, juvenil, que floresceu e explodiu como sendo um dos grandes clubes do país. Isso aí ficou impregnado no DNA do Corinthians, buscar sempre os melhores, ser sempre o melhor. E lógico, o Garrincha, quem viu jogar disse que foi melhor que o Pelé, foi mais genial que o Pelé. Lógico, o Pelé era mais completo, mas o Garrincha foi mais genial. Então o sonho dos dirigentes do Corinthians era trazer um gênio para o Parque São Jorge. E não foi só o Garrincha, naquele ano de 66, o Vadielu tinha uma verba recorde para montar um time. E ele trouxe o Ditão, zagueiro da Portuguesa, durante muitos anos, que também no Corinthians representou até 71. O Nair, para fazer companhia ao Rivelino. O título da Gazeta Esportiva era na estreia do Garrincha contra o Vasco, foi 3-0 para o Vasco. O título era Vocês Vão Ver Como É, Ditão, Nair e Mané, que era uma paródia da música da Copa de 62, né? Vocês vão ver como é, Didi, Garrincha e Pelé, dando seu baile de bola. Daí vem a expressão timão, que a Gazeta Esportiva começa a publicar: Timão do Corinthians joga hoje em Jundiaí. Timão do Corinthians enfrenta. Até uma questão, Corinthians sempre foi uma palavra muito comprida para a gente escrever em título. Então Timão resolveu bem. Nasceu como um adjetivo para aquela equipe que estava sendo formada, que não deu tão certo, mas a torcida adotou. Falou: é Timão sim. Fecha essa década com aquele time de 69, que depois de muitos anos ganhou todos os clássicos. O campeonato era sempre disputado em turno e retorno, ponto corrido. Em 69 resolvem mudar isso, inventar um quadrangular final para dar chance para que os outros ganhem do Santos e do Pelé. E, ironicamente, era o ano que, se fosse ponto corrido, o Corinthians tinha sido campeão. E aí morrem o lateral Lidu e o ponta esquerda Eduardo, num acidente na Marginal, depois de um empate em Sorocaba com São Bento. O time fica muito abalado, além de não ter substitutos à altura para esses 2 jogadores, um time treinado pelo Dino Sani. O Corinthians perde o Campeonato Paulista. No quadrangular final vai muito mal, o Santos é tricampeão. No Robertão, o time também faz bonito, era o primeiro colocado do Robertão, vai para o quadrangular final. Depois de muitos anos, na última rodada, jogam Cruzeiro e Corinthians em Minas. O Corinthians tem a chance de ser campeão brasileiro desde que ganhe aquele jogo, enquanto jogam Palmeiras e Botafogo aqui em São Paulo. O Corinthians perde do Cruzeiro de 2-1 e acaba em 3º lugar, atrás do Palmeiras campeão, que ganha do Botafogo, e do próprio Cruzeiro. O Corinthians teve uma rara chance naqueles anos, foram pouquíssimas as vezes que o Corinthians teve chance de sair campeão de um jogo pelos seus pés. Tinha tido essa chance em 57, contra o São Paulo, teve essa chance contra o Cruzeiro em 69 e teria depois em 74, né, quando volta a disputar uma final de Campeonato Paulista depois de 17 anos. Então, não foi uma década vitoriosa, mas é uma década que tem muita história para contar, né? Que só vai aumentando a expectativa que vai desembocar em 77. 77 é importante por causa disso. Por causa de 55, 56, 57, 58, 59, até 76. Aquele time do Santos foi uma coisa fora da curva. O próprio Palmeiras, que ameaçava o Santos, também viveu anos ruins. Tinha anos que o Palmeiras nem pintava, ficou atrás inclusive do Corinthians.
Em 66 a Academia do Palmeiras é campeã, mas perde do Corinthians no turno e no retorno. E isso só intrigava mais, porque o Corinthians não passou a ser um clube de segunda linha.